Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é a história da redenção, o capítulo 3. Adão e Eva são advertidos. De manhã eu fiz a conspiração contra a família humana, que eu falei que Satanás tinha um plano para fazer Adão e Eva caírem, fazer Adão e Eva desobedecerem a lei de Deus. Satanás estava com esse plano. E agora aqui no capítulo 3, Deus vai mandar anjos para advertir Adão e Eva. Será que quando você ouve uma advertência de Deus na Bíblia, Deus advertindo você, você vai obedecer a Deus ou não? Deus, ele te dá o direito de escolha. Deus, ele não obriga você a obedecê-lo. Deus não obriga você a adorá-lo. Deus, ele quer que você obedeça a ele de todo o seu coração. Deus quer que você adore ele com todo o seu coração. Adoração sincera. Obedecer sinceramente. Deus quer isso. Deus criou os seres humanos para serem livres, para fazer o que quiserem. Mas, lembre-se, você pode fazer o que você quiser, mas as consequências vêm depois. Vocês lembram o que aconteceu com Lúcifer, que hoje é o diabo, Satanás? Ele tinha eternidade, ele tinha tudo, ele vivia no céu, ele era um dos anjos mais belos do céu, ele ficava à direita de Deus. E o que Lúcifer escolheu? Ele começou a colocar o seu orgulho no seu coração. E os anjos leais a Deus falaram assim: Lúcifer, pare com isso, não continue assim, que as consequências vão vir para você. Mas ele continuou no seu orgulho. Ele queria tomar o governo de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria governar no lugar de Deus. Mas Deus não permitiu isso. Ainda Deus falou assim para ele: Lúcifer, pare com isso. Mas Lúcifer não quis ouvir. Lúcifer foi adorar a Jesus, mas uma adoração falsa. Uma adoração que não era aquela adoração por Jesus. Era uma adoração de inveja. Uma adoração de ciúmes. Porque era ele que queria ser adorado. Não Jesus. Ele queria tomar o lugar de Jesus como comandante do céu. Lúcifer, ele era invejoso. Por isso, meus queridos, nós temos direito de escolha. Mas as consequências vêm depois. Foi uma pequena introdução para vocês que eu fiz aqui. Vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos esse relato da história da redenção, que Adão e Eva são advertidos por Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos esse relato, que Adão e Eva são advertidos pelo Senhor, para não cair na armadilha de Satanás. O Senhor os advertiu. E essa advertência serve para nós também. O Senhor nos dá advertência a todo momento em sua palavra. Advertência não é uma advertência para o mal, uma advertência para o amor, para o bem. Perdoe os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, meus queridos irmãos e irmãs. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Esse canal, como eu falei, foi feito para alertar vocês, para falar a verdade para vocês. Eu não vou esconder nada. Essa verdade não tem que ficar só para mim, tem que ir para vocês também. Mas essa verdade que
está indo para vocês, vocês devem compartilhar com outras pessoas, falar para as outras pessoas que vocês estão ouvindo aqui. Então, meus queridos, vamos ao relato dessa história. Essas histórias aconteceram, são reais, para nos alertar, para nós não cairmos no engano de Satanás. Vamos ao relato da história. Adão e Eva são advertidos. Deus permitiu o exército angelical para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos deviam visitar o Éden e advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. 2 anjos se apressaram a visitar nossos primeiros pais. O santo casal os recebeu com inocente alegria, expressando gratidão a seu Criador, por assim tê-los cercado com tão grande manifestação de sua bondade. Todas as coisas amáveis e atrativas eram para a alegria deles, e tudo parecia sabiamente adaptado às suas necessidades. E o que estimavam, acima de todas as outras bênçãos, era o relacionamento com o Filho de Deus e com os anjos celestiais, pois a cada visita tinha diversas coisas a lhes contar sobre suas novas descobertas das belezas naturais de seu lar idênico, e tinham muitas perguntas a fazer relacionadas com várias coisas que só compreendiam vagamente. Mas antes de eu continuar essa leitura, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Antes de Deus fazer alguma coisa, Deus avisa, Deus adverte. Vocês lembram da história de Nínive? Da cidade de Nínive? Que aquela cidade estava corrompida. Vocês lembram? Acho que vocês leram essa história. Se não leram, ler lá em Gênesis. Porque essa história nos diz o seguinte, que Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Vai lá levar o arrependimento, porque se aquelas pessoas de Nínive não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. E Jonatas foi, mas primeiro Jonatas desobedeceu a Deus. Vocês lembram que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe? Depois Jonas se arrependeu e o peixe vomitou Jonas numa praia, e Deus falou, vai para Nínive, e Jonas foi. Chegando lá, Jonas começou a pregar. E os ninivitas se arrependeram. Todo mundo se arrependeu. Até o rei se arrependeu. E o que aconteceu? Deus não destruiu a cidade. Deus, ele não destrói nada primeiro. Primeiro, ele avisa. Vocês viram aqui? Deus advertiu Adão e Eva para não caírem nas ciladas de Satanás. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Nós temos que saber entender isso. Outra história que eu queria compartilhar aqui com vocês, que está na Bíblia também, é a história de Noé. Noé pregou 120 anos para as pessoas se arrepender. Porque Deus viu violência na terra, pecado. Deus falou, Noé, pregue para as pessoas se arrepender. E Noé ia construindo a arca. E as pessoas zombando de Noé, brincando com Noé. As pessoas não se arrependeram. Noé construiu a arca. Terminou de construir e Deus falou para ele, agora Noé, eu vou mandar o dilúvio aqui na terra. Essas pessoas não se arrependeram. Você pregou, mas elas não se arrependeram. Entre na arca, você, sua mulher, seus 3 filhos e suas noras.
entre na arca. E entraram eles e os animais. E Deus mandou o dilúvio. Quando as pessoas viram que o dilúvio estava vindo sobre a terra, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar: abra a porta, abra a porta. Mas Deus não abriu a porta da arca para as pessoas entrarem. Morreu muitas pessoas. Deus avisa primeiro, antes de fazer. Meus queridos, é assim que Deus age. Um Deus de amor, de misericórdia, mas também Deus é justiça. Se você quiser obedecer a Deus, obedeça, mas Deus não obriga você a obedecê-lo. Deus te deu livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Vamos continuar a leitura aqui da história da redenção do capítulo 3. Adão e Eva são advertidos. Continuando a leitura. Os anjos, de forma bondosa, deram as informações que Adão e Eva desejavam. Também contaram a triste história da rebelião e da queda de Satanás. Então claramente os informaram de que a árvore do conhecimento fora colocada no jardim para ser uma garantia de sua obediência e de seu amor a Deus. Que os santos anjos só poderiam conservar sua elevada e feliz condição se fossem obedientes, que eles estavam numa situação similar, que podiam obedecer à lei de Deus e ser extremamente felizes, ou desobedecer e perder sua elevada condição e afundarem em um desespero irremediável. Contaram ao casal que Deus não os obrigava a obedecer, que ele não removera deles o poder de contrariar sua vontade, que eles eram agentes morais, livres para obedecer ou desobedecer. Havia apenas uma proibição que Deus considerara próprio lhes impor. Se transgredissem a vontade dele, certamente morreriam. Olha aí o alerta de Deus. Deus falou: se vocês transgredirem, vocês vão morrer. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Os anjos ainda alertaram Adão e Eva. Falaram da queda de Satanás. Para eles ficarem espertos que Satanás ia vir aqui no Éden para enganar eles. Meus queridos, a lei de Deus é amor. A lei de Deus é os 10 mandamentos. É a lei moral de Deus. Se nós obedecemos a lei de Deus, nós somos abençoados por Deus. Deus nos abençoa. Nenhuma doença vem sobre você se obedecer à lei de Deus. Deus é amor. Continuando. Contar ao casal que Deus não os obrigava. Eu já li isso aqui. Disseram Adão e Eva que o mais exaltado anjo, imediatamente abaixo de Cristo, recusara obedecer à lei de Deus, a qual ele tinha ordenado para governar os seres celestiais, que essa rebelião havia causado guerra no céu, a qual resultara na expulsão dos rebeldes, de todos aqueles que se uniram a ele para a ele impor em dúvida a autoridade do grande Jeová, e que o rebelde caído era agora inimigo de tudo que interessasse a Deus e a seu Filho amado. Foi dito a eles que Satanás havia proposto a lhe fazer mal, o que era necessário estar em alerta, porque podia entrar em contato com o inimigo caído, mas que ele não podia lhe causar dano enquanto rendesse obediência aos mandamentos de Deus, e que, se necessário, todos os anjos do céu viriam em seu auxílio, antes que ele pudesse de alguma forma prejudicá-los. Mas se desobedecesse aos mandamentos de Deus, então Satanás teria poder para sempre prejudicá-los, confundi-los
e causar-lhes dificuldades. Se permanecessem firmes contra as primeiras insinuações de Satanás, estariam tão seguros quanto os anjos celestiais. Mas se cedessem ao tentador, aquele que não poupou os majestosos anjos, não os pouparia. Deviam sofrer o castigo da sua transgressão, pois a lei de Deus é tão sagrada quanto ele próprio. O Senhor requer implícita obediência de todos no céu e na terra. Os anjos preveniram Eva para que não se separasse do marido em suas ocupações, pois podia ser levada a um contato com esse inimigo caído. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo de que se ficassem juntos. Os anjos insistiram para que seguissem rigorosamente as instruções dadas por Deus em relação à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros, e o inimigo não teria poder para enganá-los. Deus não permitiria que Satanás perseguisse o santo casal com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles apenas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediram o claro mandamento de Deus, pois era o seu mais elevado prazer fazer a vontade dele. Os anjos se uniram a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, quando seus cânticos ressoaram cheios de alegria pelo Éden. Satanás ouviu os sons de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Nesse momento, sua inveja, seu ódio e sua malignidade aumentaram. Expressou a seus seguidores sua ansiedade por induzi-los, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições a seu Criador. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sabe o que Satanás quer mais fazer? É destruir famílias. Marido e mulher nunca podem ficar separados, porque se ficar separados é uma brecha para Satanás vir e destruir famílias. Vocês viram? Os anjos falaram para Adão e Eva não ficarem separados, para ficarem juntos, unidos. Se Satanás viesse, eles estavam unidos, não iam cair nas armadilhas de Satanás. Os anjos avisaram, falaram, alertaram Adão e Eva. Esse alerta serve para nós também. Se nós ficarmos separados, Satanás vem, destrói famílias. É isso que ele quer fazer. Ver famílias caídas, destruídas, separando, se divorciando. É isso que Satanás quer. Satanás, ele gosta de ver famílias caídas, ver filhos brigando, ver filhos maltratando pais, pais maltratando filhos. É isso que Satanás quer fazer. Mas nós temos que estar unidos em Deus. Quando nós estamos unidos em Deus, Satanás não chega perto de nós. Não chega. Satanás, ele fica distante, porque Satanás, ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Então, meus queridos, esse foi o capítulo 3 da história da redenção. E no próximo capítulo, eu vou estar relatando para vocês tentação e queda. Vai falar da tentação e queda. Vai falar de Adão e Eva, que eles caíram na tentação do diabo, que eles deram ouvidos ao diabo. Eva comeu do fruto e deu para o seu marido. É no próximo capítulo que eu vou estar falando para vocês. Então, meus queridos, eu quero orar por você, para vocês não caírem nos enganos de Satanás. Lembre-se, a palavra de Deus nos adverte. Ela nos fala. E nós temos que ouvir a advertência de Deus. A advertência de Deus não é para nos prejudicar, é para nosso bem. Querido Deus e Pai, te agradecemos por vermos aqui que o Senhor advertiu Adão e Eva. E a advertência que o Senhor nos deu, que deu para Adão e Eva, serve para nós também, para nós não cairmos na cilada de Satanás. O Senhor nos ajude, Pai.
Que o Senhor toque com o teu Espírito Santo o coração de cada pessoa, que as pessoas não possam cair na cilada de Satanás. Que o Senhor cuide de cada família, Senhor. Cada família. Que o Senhor não deixe as famílias caírem. Que essas famílias sempre permaneçam unidas no Senhor, Pai. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. É esse o meu desejo e minha oração. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos e queridas. E até meu próximo vídeo. Tchau!